passei por uma situação bem ruim, né, atualmente, e quem segurou minha mão foi você. Então, olha só, como é que pode? E já vamos adiantar, né? Foi uma dessas coisas que nos levou a pensar num curso e para ajudar pessoas a saírem de uma situação parecida com a que eu vivi, que foi sim de um relacionamento tóxico, vamos dizer assim, um relacionamento que não estava me fazendo bem. E eu fazia terapia, graças a Deus já estava fazendo terapia. E tinha essa minha amiga que também é psicóloga e foi me alertando sobre os sinais de um relacionamento abusivo, que eu jamais ia fazer ideia. Para mim, assim como você, numa certa época da vida, eu era errada da história. Então, a coisa não está dando certo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu sou a errada. Será que eu estou cobrando muito? Será que eu estou esperando muito? Gente, então, assim, graças a Deus que a gente já tinha esse contato quase diário, e aí a gente realmente viu essa necessidade. Gente, as pessoas não percebem quando elas estão num relacionamento assim. Não. Então, E ainda bem que eu tinha sua mão, porque foi muito, muito difícil, mesmo sendo terapeuta. E a gente fala, né, Vi, talvez até por isso a gente quer ser compreensiva, a gente quer ser madura, não julgar o outro, tentar ser muito compreensiva, muito tolerante, e a gente acaba caindo num sofrimento e a gente não se dá conta. Por isso que, assim, as pessoas precisam de ajuda. Elas precisam saber quando um relacionamento é saudável e quando não é. E o que fazer, né? O que fazer diante disso? assim, as pessoas geralmente elas se culpam muito, né? É o que eu vejo muito, 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 muito na área clínica, né, com os meus pacientes. Elas se culpam demais, porque os sinais, eles são dúbios. Os sinais, eles são muito inconstantes, né? Uma hora está super bem, a pessoa te trata como uma princesa, e outra hora você vai assim para o chão ou para o fim do poço. É, como muitas pessoas falam para mim, estou no fim do poço, por favor, me segure. E, e por isso, assim, por experiência própria e por experiência também de todas as minhas pacientes que eu atendo, tem homens também, a frequência maior é do sexo feminino, mas tem alguns homens que passam também por alguns relacionamentos que não são legais, que são ruins, e eles não percebem, eles não, quando está envolvido, quando tem emoção, é muito difícil você perceber quais são os sinais que te deixam para baixo. Eu acho que um dos primeiros sinais é você chora mais ou você sorri mais, né? Com esse relacionamento. Porque se o choro for mais forte, perceba, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está legal, alguma coisa está bem disfuncional. É E a claro que a gente gente, vai ter momentos assim de tristeza, de não compreensão, mas se for um momento de muita tristeza, alguma coisa, muita ansiedade também, porque um relacionamento tóxico traz muita ansiedade, fica um pouco, já é um alerta enorme, uma bandeira vermelha para você ficar bem atenta. isso que eu ia comentar, né, Vi? A gente tem visto no consultório, é, é interessante, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tô com um quadro de ansiedade, eu tô depressiva, eu tô assim. Aí você pergunta, desde quando? Ah, desde que eu comecei um relacionamento. Gente, olha só, então assim, tá na cara e não tá. Então, que nem no meu caso, eu percebi, esse relacionamento estava ativando muitos gatilhos. Eu já tive pânico, já tive crise de pânico. E eu estava vendo que isso estava me fazendo mal, que isso estava me dando mais ansiedade, essa coisa de checar mensagens, essas mensagens que deixam a gente confusa, que deixam a gente em dúvida.
sabe, aquele, muitas vezes um humor negro, ele era muito, por exemplo, como é que você falava, Vi? Eu lembro que você falava alguma coisa, não é malícia, é assim, tirava sarro, sabe? Eu lembro que uma vez eu me machuquei, ele riu. Gente, puxa vida, você está vendo que não é uma pessoa bacana para você, né? Não é uma pessoa que se preocupa com você, mas no começo, como você falou, né? Por que que a gente se apaixona por alguém? Não é assim, ai, pronto, me apaixonei, é uma construção. Então a pessoa no começo é aquele doce e tal. De repente vai surgindo algumas coisas, você contraria aqui, de repente exige alguma coisa, né? Porque afinal o relacionamento tem que ser ganha-ganha. Sim, Então, assim, mais um sinal. Se você está dando muito, recebendo muito pouco, atenção, carinho, quantas vezes, né, a gente deixa de fazer alguma coisa, algum compromisso nosso para estar com a pessoa, e de repente essa pessoa nunca tem tempo para a gente. Então, assim, que como você falou, sinais de alerta, muitas vezes a gente não enxerga por si, porque a gente está envolvido emocionalmente. E muitas vezes é o que a gente pensa mesmo, na nossa idade, principalmente assim, ah, meus amigos estão todos casados e tal. Eu tô solteira, nossa, você ainda tá solteira, Karina, você ainda não tem ninguém, ah, você não tem ninguém. Então, aquela pressão da sociedade, dos familiares, muitas vezes dos amigos, gera uma certa cobrança nossa, é, né? Puxa vida, eu não encontrei ninguém, então assim, ah, eu vou fazer esse relacionamento dar certo. Então, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de falar assim, eu vou suportar, eu vou ser tolerante, eu vou ser compreensiva, dessa vez vai dar certo, mas poxa, tem o outro. E se o outro tiver abusando? Porque o abuso, às vezes a gente fala de abuso, fala de tóxico, né? Alguma coisa tóxica. Ah, mas ele te batia? Teve uma pessoa que perguntou, mas ele batia? Não, não é só assim que uma pessoa abusa da gente. O não, abuso é quando a pessoa ultrapassa os nossos limites. Então, teve muito abuso, sim, e eu não estava conseguindo enxergar. Graças à psicoterapia e à minha amiga, então, a gente tem que confiar nas pessoas que gostam da gente, estão dando, olha, você não está vendo que ele não está abrindo mão dos compromissos dele para estar com você? Você não está vendo que ele só te procura quando ele não tem nada melhor para fazer? Isso dói, mas a gente precisa olhar para isso. sim. Os comportamentos abusivos, que a gente pensa que é só uma questão de, ah, é uma agressão física. Não, vem com palavras ofensivas, vem com controle excessivo também, vem com o poder do dinheiro, né? Então, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e vem com a parte de manipulação. Do tipo, ele sempre é a vítima, a pessoa sempre vai ser a vítima e você sempre vai ser o, o algoz. Então, a gente tem que entender o que é esse comportamento abusivo para entender se nós estamos ou não estamos num relacionamento tóxico. Outra, outra característica muito grande é a falta de respeito, como a Karina falou, né? Ela caiu e falta de empatia. Ela caiu e ele tirou sarro da cara dela, né? Ele ficou brincando numa situação do tipo totalmente descuidado, né? E totalmente desconectado com realmente quem te ama. Porque quem te ama não vai fazer isso, vai cuidar. Quem te ama e quem tem um relacionamento saudável vai ficar pelo menos preocupado. Se não der para cuidar, vai ficar preocupado, vai perguntar se você está bem e não começar a rir de um tombo que a outra pessoa levou, seja o tombo que for, seja um golpe na internet, porque está tendo bastante, seja um tombo realmente físico, seja o golpe que for, né? Então, a falta de respeito e empatia é um dos sinais muito valioso para a gente perceber se esse relacionamento está sendo tóxico ou não.
Outro ponto, outro sinal que é muito importante é as constantes brigas e discussões. Sabe aquelas briguinhas por nada e ao mesmo tempo por tudo? Porque você não sabe o que você está brigando, então você começa a entrar nesse jogo de discussão que você não sabe se o que é. Você não sabe qual o motivo das discussões, o que que eu fiz para a pessoa estar brigando comigo, né? É ciúmes excessivo? O que está acontecendo? Mas por que ele está tendo esse ciúme? Por que ele está tendo esse comportamento tão estranho? E às Ou- vezes esses comportamentos são camuflados, né? Por eu estava brincando. Sim, Gente, é enlouquecedor, sim, não é? A gente tem que tomar muito cuidado. sim. A falta de apoio mútuo também, ele é um sinal muito significativo. É importante a gente estar atenta. Será que você tem um apoio real, um apoio genuíno para suas questões? Será que você tem uma pessoa real assim com você? Ou você apoia mais do que o outro apoia você? E o sentimento de vazio e infelicidade atingindo diretamente na sua autoestima é muito grande. E às vezes a gente vai ficando num relacionamento desse e não sabe nem por quê, né? Às vezes a gente tem umas crenças também muito enraizadas. Então, eu acho que é isso que eu mereço. É assim mesmo. É isso que eu devo aceitar. Por quê? Senão eu vou ficar sozinha. É Sim. muito ruim ficar. Será que é tão ruim ficar sozinha? Eu tô bem mais tranquila agora do que naquela época. Então, às vezes a gente não quer ficar sozinha, às vezes a gente tem medo do julgamento das pessoas, do próprio julgamento. Puxa, mas não deu certo de novo para mim. Uhum. Mas a gente tem que levar em conta que o outro, ele dá o que ele tem. Então, por mais que a gente dê o nosso melhor, às vezes o outro não tem para dar ou não quer dar. Então, Sim. assim, é muito complicado. O relacionamento é uma coisa que é uma via de mão dupla e não é feito só com uma pessoa. Então, como que a gente pode se culpar, se julgar dessa forma quando o relacionamento não vai bem? A gente precisa, no mínimo, descobrir o que está acontecendo, porque muitas vezes não é a gente, é o outro. Sim.